Graças aos medicamentos inovadores, evitaram-se 110 mil mortes em Portugal e a esperança média de vida dos cidadãos aumentou qualquer coisa como 10 anos. A conclusão surge num estudo apresentado no último congresso da Apifarma. Mas para termos medicamentos inovadores, precisamos de ter investigação farmacêutica e, sobretudo, de poder testar os fármacos em animais de laboratório antes de chegarmos à necessária fase de comercialização. Mas que animais devem ser utilizados e em que condições? Para responder a estas e outras perguntas, temos hoje em Corpo Clínico o Dr. Ricardo Afonso, presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório, a quem agradeço desde já a presença. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Os profissionais sabem, mas o público em geral por vezes desconhece que o processo de licenciamento de um novo medicamento obedece a regras muito rígidas e, sobretudo, a milhares de ensaios e testes clínicos. Numa primeira fase, a grande parte em animais de laboratório. Este continua a ser o método mais eficaz ou é necessariamente o único método possível? Bom, antes de mais, deixe-me começar por agradecer, em meu nome pessoal e em nome da Sociedade Portuguesa de Ciências e Animais de Laboratório, a SPCAL, o convite. Muito nos honra e respondendo desde já à sua pergunta, sim, o método mais eficaz, mais completo que temos neste momento para tentar testar medicamentos, tentar perceber, ter um maior conhecimento das doenças e qual o seu impacto nos organismos vivos, continuam a ser os animais. Mais concretamente, se quisermos pensar num modelo num organismo tão complexo como o ser humano, precisamos necessariamente de ter um organismo não igualmente complexo, mas o mais complexo possível, e aí continuamos a depender do modelo animal. Tradicionalmente temos a ideia que os animais de laboratório mais utilizados, pela sua proximidade genética com os seres humanos, são os macacos ou os ratos, mas recentemente surgiram outras formas de vida que são igualmente utilizadas. Sim, é verdade. Se quisermos gradar por uma aproximação, gradar numa escala de aproximação ao humano, temos os grandes símios, que já não são utilizados como animais de laboratório, portanto temos primatas não humanos, que são cada vez menos utilizados, por todos os motivos, principalmente por motivos éticos. Porque é importante reforçar que cada vez mais há uma consciencialização, mesmo dos investigadores e das instituições, em não utilizar animais como os primatas neste tipo de ensaio clínico. Claramente. Por exemplo, em Portugal não são utilizados. Os primatas não humanos não são utilizados e os de grande porte não é mesmo legal fazê-lo. Depois temos animais de menor porte, que são os típicos animais como os ratos ou os morganhos, também conhecidos por ratinhos de laboratório. Temos os peixes zebra e inclusive temos a mosca. A mosca da fruta. A mosca da fruta. E, de facto, os peixes zebra têm tido a utilização do peixe zebra como animal, como modelo de experimentação animal para fins biomédicos, científicos, tem tido uma grande evolução nos últimos anos. Pelo que li, Portugal foi pioneiro na utilização de larvas de peixe zebra, na investigação científica. Quais são as grandes vantagens da utilização destas larvas? É possível elencá-las? Não sendo eu um especialista na área, não sendo eu nem um utilizador, nem um tratador, nem um criador de peixe zebra, aquilo que se me é dado a conhecer é que os peixes zebra são muito utilizados, começando pelas larvas, claro está, são muito utilizados para termos melhor conhecimento do desenvolvimento, especialmente do desenvolvimento embrionário. Porque são mais fáceis de visualizar e têm uma evolução, um desenvolvimento mais rápido. Como, aliás, todos os animais, isso acaba por ser transversal a todos os animais. Nós podemos, num morganho ou num rato de laboratório, podemos ver a evolução de uma doença numa escala de semanas ou meses, que num humano tipicamente veríamos ao longo de anos ou até mesmo décadas. Um excelente exemplo disso é a progressão da diabetes ou da hipertensão, que se consegue, num modelo animal, traduzir a evolução de
animal saudável para animal diabético ao fim de alguns meses, coisa que num humano tipicamente só ocorre ao fim de anos ou até mesmo de décadas, no caso da diabetes tipo 2, por exemplo. É comum também acontecer muitos ensaios decorrerem com animais de laboratório, mas quando passamos para a fase de testar em alguns humanos, por vezes as conclusões não são as mesmas e muitos fármacos não chegam à comercialização. É verdade, é verdade. É uma das críticas, às vezes, com algum cinismo, feita aos investigadores que utilizam animais de laboratório, é que poderiam não fazê-los porque muitos dos medicamentos depois testados em animais não são possíveis ou não são úteis para a medicina humana. O que essas pessoas depois esquecem normalmente de dizer é que os testes pré-clínicos, portanto, os testes de medicamentos antes de chegar aos humanos, antes de chegar à medicina humana, passam por um crivo de centenas e centenas de experiências. Isto é, para nós chegarmos a ter um medicamento utilizado em humanos, foram testadas múltiplas, imensas fórmulas em células, primeiro que tudo, depois em animais e depois em humanos. Eu li que o peixe-zebra tem uma proximidade genética em relação aos seres humanos de cerca de 70%. Esses 30% que faltam é necessariamente a resposta, porque alguns desses ensaios depois falham. Claro, com humanos. Claramente, também. São as diferenças, as claras e óbvias diferenças genéticas limitam imenso depois a aplicação de um fármaco que funcionava num modelo animal, limitam imenso depois quando nós vamos para o modelo humano. E eu volto à questão da complexidade. Há determinadas abordagens, como a modelação matemática, como a modelação simulações matemáticas em informática, que nos permitem prever como é que um determinado fármaco vai atuar numa célula, num tecido, num conjunto de tecidos, mas é muito difícil depois, sem utilizar um animal, prever como é que esse fármaco, apesar de estar devidamente testado previamente do ponto de vista teórico, é muito difícil prever como é que ele vai funcionar quando nós temos interação entre os vários órgãos. Ora, todos nós percebemos as diferenças entre um peixe-zebra ou um rato e um humano. Portanto, é muito natural que quando passamos para o humano, nem tudo seja inteiramente igual. E se nós tivermos 10 fármacos que vão ser testados em humanos, provavelmente depois só um é que se verifica realmente eficaz. Mas eles tiveram que passar pelas várias fases. E aí, quer as células, quer os modelos animais são essenciais até para a própria proteção, salvaguarda, proteção dos humanos. Não é? Mas uma das vantagens da utilização das larvas de peixe-zebra tem a ver com o facto de se tratar de um animal vertebrado, como o ser humano. Muitos investigadores citam esta característica para justificar o facto de utilizarem mais as larvas de peixe-zebra. É também a sua opinião? Sim, mas isso... Aplica-se a determinadas doenças, mas não a todas, não é? Não se aplica a todas as doenças e não é exclusivo do peixe-zebra. É uma enorme evolução relativamente, por exemplo, à mosca da fruta, que também tem um desenvolvimento muito rápido, que também se pode facilmente estudar do ponto de vista genético, mas que depois, como facilmente se compreende, é um modelo muito menos complexo e portanto, tem muito menos para oferecer, digamos assim, do que o peixe-zebra. Portanto, claramente, sim, claramente é uma das vantagens. Uma das curiosidades que tenho é a seguinte: é o investigador que escolhe normalmente o animal de laboratório que vai utilizar ou existem guidelines para determinada patologia serem utilizados uns animais e outros não? Nem. A resposta é nem. Isto é, o investigador tem que saber... Primeiro temos que compreender que o investigador quer os melhores resultados possíveis. E os mais próximos do ser humano, imagino. E os mais próximos do ser humano, exatamente porque se esses resultados não forem os melhores possíveis, nunca vão estar próximos de serem aplicáveis no ser humano. O que significa que o investigador vai ter que estudar qual será o modelo que melhor se aplica àquilo que ele quer testar, à doença ou ao fármaco que ele quer testar. Ora,
Se assim for, ele não é apenas pela sua facilidade de manuseamento de um modelo que ele o vai usar. Isso pode ter alguma contribuição se estivermos indecisos entre os dois modelos, mas é fundamentalmente o que é que já está descrito e o que é que já se sabe sobre aquele modelo animal é que vai determinar a utilização daquele modelo animal para o estudo de uma doença ou de um fármaco em detrimento de outro. Não sei se me estou a conseguir explicar. Se nós tivermos um modelo animal que, por exemplo, nunca desenvolverá hipertensão, mesmo que seja um modelo muito barato e muito acessível ao investigador, não fará grande sentido ele ir testar um fármaco anti-hipertensor. Mas a questão financeira aqui também entra na equação, muitas vezes, dado que estes ensaios são realizados em grande número e decorrem durante muitos anos também. Essa é uma excelente questão. É verdade, os ensaios envolvem muito dinheiro e também por isso a escolha do melhor modelo é essencial, porque depois, se o modelo não for adequado, quando o investigador quiser publicar os seus resultados para passar para a fase de humanos, esses resultados não vão ser publicados porque alguém lhe dirá que esse modelo não é adequado. Por outro lado, como o financiamento não é, como nós infelizmente sabemos, não é infinito, ele vai ter que organizar o melhor possível, os investigadores têm que organizar o melhor possível esse financiamento para que a sua investigação tenha uma evolução. Ora, e agora disse aí que eram muito utilizados os modelos animais. Eu disse que sim, mas não são muito utilizados não pelo mesmo investigador ou pelo mesmo grupo de investigação. Isto é, o número de animais utilizados para um determinado objetivo é apenas o mínimo indispensável para atingir aquele objetivo. Nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista ético, nem científico, o investigador tem interesse em utilizar 100 animais para testar um objetivo que deveria ser testado com 6, 5 ou 6 Existe ou 7. Um compromisso bioético em relação aos animais, como é óbvio. Exatamente. Ainda sobre as larvas de peixe-zebra, para a investigação feita em laboratório, eu convidava-o a ver um pequeno vídeo que temos, que no fundo nos explica, para termos uma ideia mais clara da importância e do significado das larvas de peixe-zebra para a investigação feita em laboratório. Vamos ver. Drug discovery scientists are increasingly excited about a new research model called zebrafish, which have nothing to do with zebras. The direction of the stripes is different. Zebrafish are tiny, inconspicuous fish that live in big numbers in sweet and brackish waters on the Indian subcontinent. Aquarists love them because they are undemanding and thrive in almost all conditions. For drug discovery, zebrafish themselves are not that interesting, but their offspring are. A zebrafish pair generates about 200 eggs per week, which hatch within 2 to 3 days to give zebrafish larvae. Technically, these are not considered laboratory animals. They do not move and do not feed, and they are so tiny they can fit comfortably in 96 well plates, the typical assay format for bioactive compounds. If you wonder about the relevance of testing drug candidates on a fish larva, you are not alone. Zebrafish of any age do not look very much like humans. 70% of human coding genes have an equivalent in zebrafish. Not too exciting if you consider that this number for mice is around 85%, and for chimpanzees, greater than 90%. And they are not a perfect match either. To understand the interest of scientists, you have to remember that the only models with similar scope available so far were a fruit fly and a worm. So a fish, being a vertebrate, is a gigantic step forward. One important aspect is that embryonal development is very similar throughout the vertebrate kingdom. Zebrafish embryos grow their organs the same way as humans, only 20 times faster. Instead of testing potential drugs for efficacy or safety on cultured cells, as is common today, zebrafish offer those cells within a working organ, and that organ can interact and communicate with all other organs around it, creating a multi-organ culture model with a similar body plan and functional structure as a human being. The effect of a compound can be tested on a beating heart, a metabolizing liver, or a secreting kidney. Moreover, in the last 2 years, many methods have been published that simplify the genetic engineering of zebrafish.
You can simulate human diseases by gene mutations, or human genes can be put into zebrafish to see how potential medicines work on those proteins. Targets of interest can be genetically tagged with fluorescent proteins to track the effects of compounds visually through the larva's transparent skin. You can generate large databases containing effects and side effects of known drugs that can be used to classify novel compounds. With the advances in genetic, imaging, and data handling technology, it's not surprising that the field of zebrafish research is exploding. Ficaram aqui uma série de questões para o Dr. Ricardo Afonso. Conversamos hoje com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório. Este vídeo esclarece uma série de questões relacionadas com esta temática, mas pergunto-lhe, há pouco falávamos de modelos. É comum os investigadores, a meio de um ensaio, perceberem que o modelo não funciona necessariamente e têm que mudar de animal de laboratório? Pode acontecer? Pode acontecer. Eu gosto de pensar que não é o mais comum, porque significa que não foi feito adequadamente o trabalho de casa, digamos assim. E isso até tem muitas vezes dificuldade em ser aprovado pelas comissões de ética e até pela própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é quem cumpre aprovar os projetos. E normalmente, a não ser que seja algo muito inovador, normalmente já há alguma literatura que indica ao investigador qual provavelmente será o melhor caminho. Estamos a falar muito, e esta área obviamente pede, estamos a falar muito de bioética e de compromisso em relação à utilização de animais de laboratório. Eu reparei que foi assinado recentemente, creio que em junho, julho, um protocolo de transparência para a experimentação animal entre várias instituições científicas, também académicas. Qual a importância deste acordo conjunto, Sr. É imensa. Eu acho que a importância é imensa, porque nós em Portugal temos feito um caminho, do ponto de vista social também, e os investigadores são pessoas da sociedade, temos feito um grande caminho no sentido de tornar as coisas mais claras, mais lineares. E urge as pessoas, o comum do cidadão, perceber que os medicamentos A, B ou C não surgem do ar. Precisam de ser testados e que não é seguro testá-los imediatamente em seres humanos. Não é seguro ir testar um medicamento que pode ter, não só não resultar, como ter efeitos nocivos, logo em humano. E, portanto, aí entram os modelos animais. Entram os modelos animais para a investigação biomédica, fundamentalmente, e isso é feito em instituições que são instituições sólidas, instituições científicas credíveis, idóneas, e que fazem um esforço enorme para desenvolver a sua investigação em prol da medicina humana e com todos os padrões de ética reconhecidos nacional e internacionalmente. Uma das coisas que também reparei é que há uma preocupação em que alguns desses animais, por exemplo, possam estar anestesiados durante os testes. É fundamental, há uma série de premissas que nós temos que ter sempre em atenção. E se nós colocarmos à cabeça, e se toda a gente, quer lá em casa, quer aqui, pensar que nenhum investigador introduz dor ou sofrimento no animal por prazer, vamos perceber que tudo é feito e todo o protocolo experimental é desenvolvido com isso em conta. Para responder à sua pergunta, sempre que é possível desenvolver um protocolo experimental utilizando a anestesia local ou geral, consoante o protocolo, isso é feito, assim como a analgesia, ou seja, a eliminação da dor. Isso não só é recomendado, como é fortemente controlado por quem vai depois aprovar ou não o protocolo experimental. Portanto, é claro que, não quero com isto dizer que não haja alguns protocolos experimentais em que a anestesia ou a analgesia possam interferir, mas isso serão sempre casos muito pontuais. Sempre que possível, as pessoas preferem a anestesia à analgesia, até porque o animal é mais fácil de manipular. Da sua experiência e sendo presidente da sociedade,
Como é que estamos em termos de boas práticas em Portugal? Estamos ao nível do que se faz na Europa, em perfeita sintonia, ou até mesmo melhor do que alguns países europeus? Estamos melhor, certamente, que alguns países europeus, embora eu não seja um profundo conhecedor de todos os países europeus. Portugal fez uma enorme evolução. Repara, em 2010 foi aprovada uma nova diretiva europeia. A última datava de 1986. E em 2013 Portugal transpôs para decreto-lei nacional essa diretiva europeia. E desde pelo menos há 15, 16 anos, que as instituições portuguesas que trabalham com animais de laboratório têm vindo, juntamente com a DGAV, portanto, com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a desenvolver ou a perceber a necessidade de formar melhor as pessoas. Formar melhor as pessoas em prol de uma melhor utilização dos animais, ou seja, temos melhor formação, temos formação em mais locais, temos formação com pessoas que sabem e que aprenderam, quer cá, quer no estrangeiro. De resto, essa tem sido uma preocupação da vossa sociedade. Eu verifiquei que tinham cursos de formação online. No último congresso também existiam associados, enfim, ao programa do congresso, cursos de formação. Diria que os profissionais e os investigadores que trabalham nesta área dos animais, com animais de laboratório, estão de facto, quase todos eles, com conhecimentos de como devem manipular e manusear estes animais. Quase todos não. Eu arriscar-me a dizer mesmo todos. Hoje em dia nós temos uma necessidade, um imperativo legal que determina que só pode trabalhar autonomamente com animais de laboratório quem tiver formação adequada para o fazer. Quem não tem ainda a formação adequada para o fazer, a larga maioria, não devem ser muitos em Portugal, a larga maioria está a ser tutorada, ou seja, está a ser acompanhada por quem o faz. Portanto, eu diria É também importante referir, vi que a sociedade faz parte neste momento da rede Orbeia, portanto, que é a rede nacional de órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais usados em investigação científica. Vou ter que o corrigir um bocadinho. A rede Orbeia, portanto, é uma rede dos órgãos responsáveis pelo bem-estar animal de cada uma das instituições. É algo que a SPCAL, que é a Sociedade Portuguesa de Ciências Animais de Laboratório, acarinhou desde o início, fomenta, incentiva, mas que é algo que a SPCAL não está sob a alçada da SPCAL. É algo que as próprias instituições, mais uma vez, em prol de uma melhor definição de estratégias. E boas práticas. De boas práticas. Em prol de uma maior transparência e em prol da entreajuda entre as instituições, as próprias instituições é que compõem a rede dos Orbeias. A SPCAL tem o privilégio de poder ajudar, tem o privilégio de poder fomentar as reuniões para que a rede Orbeia seja algo cada vez mais sólido. Não é propriamente, a rede Orbeia não está propriamente sob a alçada da SPCAL, mas enquadra-se muito bem naquilo de que estávamos a falar anteriormente, acerca da transparência e da interligação entre as instituições. Há também aqui uma questão que eu gostava de lhe colocar, enfim, o tempo vai escasseando, mas que é importante fazer. Os portugueses não têm muito a ideia, mas no nosso país são utilizados muito menos animais de laboratório do que, por exemplo, no Reino Unido, até porque a investigação existe em maior número no Reino Unido. Isto também é uma forma de acalmar os ânimos mais inflamados. O que deve acalmar ou tranquilizar as pessoas, na minha opinião, não são os números. Um colega seu, por ocasião, em junho do lançamento do Acordo de Transparência, perguntava-me qual é o número de animais utilizados em Portugal. Eu compreendo a pergunta, mas também compreenderão que eu, Presidente da SPCAL, não posso publicar, mesmo que soubesse que não sei, não posso divulgar esse número, isso compete à Direção-Geral de Veterinária, mas essa pergunta é uma pergunta ao lado. Aquilo que eu acho que deve tranquilizar as pessoas é que, nenhum investigador
usa animais se puder evitar fazê-lo. 2, nenhum investigador que utilize animais o faz sem ter a formação adequada para o fazer. E isto quer dizer que cumpre com a premissa de minorar o sofrimento dos animais, de utilizar o menor número de animais possíveis. Eu acho que isto tranquiliza muito mais as pessoas do que falar em números. Do que falar em números. Curiosamente, e para encerrarmos a nossa conversa, em Portugal já se fazem estudos com células criadas em laboratório, em vez de animais. Do seu ponto de vista, esse será o futuro? Esse já é o presente. Porque, quando nós falávamos há pouco de uma gradação de escala de aproximação ao humano, normalmente, e eu acho que as pessoas lá em casa percebem bem o exemplo do medicamento. Quando se vai desenvolver um medicamento, por exemplo, algo que é sensível, a que toda a gente é sensível, um medicamento para o cancro do pulmão. Quando se vai desenvolver um medicamento, não é para ele atacar todas as células. Portanto, é preciso primeiro começar por perceber se ele tem efeito naquelas células. E isso faz em células, em última análise, em tecidos. Mas depois é preciso ver se essas células, quando estão rodeadas de outros órgãos... Num organismo vivo. Aí já não basta um conjunto de células. Ainda se pode fazer um órgão artificialmente, mas a resposta ainda continua a ser limitada. Portanto, respondendo à sua pergunta, claramente o estudo em células é essencial, não só para perceber os mecanismos da doença, mas também para perceber como é que o medicamento interage com aquela doença naquelas células, mas depois é preciso ter a segurança de que aquele medicamento não é tóxico para as células que o rodeiam, não é tóxico para os outros organismos e que continua a ser eficaz. Porque senão também não é útil. Muito obrigado, Dr. Ricardo Afonso. Foi um prazer conversar consigo. Eu agradeço. Falámos hoje com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório sobre ensaios e testes clínicos para novos fármacos. Ficámos a saber que existem normas e regras muito severas na defesa dos animais. Para a semana voltamos com mais uma ordem ou sociedade científica. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência que passa aqui no S+. Somos a Saúde que se vê.